Bem, meus queridos, lição número 12, chegando no final do trimestre, a parte de terça-feira, falando sobre missão cumprida, trabalho realizado. Diante daquela enorme cidade de Jonas agora tinha uma tarefa grandiosa. Ao ser deixado na praia pelo grande peixe, e olha que ele estava numa distância grandiosa, estava indo para Tarsis e o peixe veio trazê-lo até Nínive. Olha que carona, assim, eu não diria maravilhosa, porque Jonas sofreu muito ali dentro daquele peixe, e ele pediu perdão a Deus, e quando o peixe colocou ali na praia, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, vai à grande cidade de Nínive, e ele foi. Não era uma tarefa fácil. Ele tinha medo, ele tinha pânico, ele tinha receio do tratamento que poderiam dar para ele como profeta. Ele, afinal de contas, ele ia falar sobre as maldades do povo e ia dar uma notícia assim contundente. Ia dizer, olha, Deus vai destruir isso aqui. Então, não era uma mensagem muito agradável. Ele não ia dizer, olha, parabéns para todo mundo, vocês vão ganhar muito dinheiro, nada disso. Era uma mensagem assim de terror, uma mensagem de destruição. Então, Jonas tinha um receio muito grande, não é para menos. Nós, aqui hoje, nessas condições que nós vivemos, quando nós só sabemos que existe uma resistência para receber o Evangelho, a gente já fica com o pé atrás, nós já ficamos resistentes e não queremos muita dificuldade, nós não queremos obstáculo. Nós queremos hoje um trabalho fácil, tranquilo, que dê resultados. Imagine Jonas entrar numa cidade totalmente ímpia, é como se ele entrasse em Sodoma e Gomorra. Os anjos entraram em Sodoma e Gomorra, foram assediados, os anjos. Imagina um profeta ali que ia dar uma mensagem de destruição, ele poderia ser trucidado pela população. Mas vamos à pergunta de número 3, depois da pregação de Jonas, como a ímpia cidade condenada reagiu? Como o nosso testemunho, nesse sentido, ajuda as pessoas a também tomar decisões. Vamos ao texto bíblico, Jonas 3, verso 1, diz assim, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, outra vez Deus falando, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, ele tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. E fez uma proclamação, um decreto, dizendo que as pessoas deveriam divulgar o seguinte dentro de Nínive. Os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem fortemente a Deus. E converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu a obra deles, ou as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não o fez. Incrível, né? Que reação incrível. As pessoas aceitaram, o rei aceitou, e a expressão do rei era uma expressão que conhecia, assim, a doutrina do arrependimento. Ele chegou a dizer, clamem a Deus, para que, porventura, nós não sejamos destruídos. E desta forma, Jonas ficou impressionado, porque essa não era a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas é, Deus vai destruir essa cidade. A mensagem do rei é, vamos nos arrepender, todo mundo sentado na cinza, vestido de pano de saco, visto até os animais, jejuem, nós temos que reverter essa situação. Jonas jamais esperaria por uma situação como essa. Então veja que interessante, muitas vezes Deus se surpreende com as atitudes humanas diante de suas mensagens, assim, eu diria, apocalípticas ou escatológicas, que indica que o fim está chegando. Hoje as pessoas não são tão ligadas a isso, as pessoas levam isso assim, como se fosse um acontecimento que poderá ser assim evitado, que o ser humano vai poder assim achar uma saída. As pessoas estão acostumadas tanto em ver filmes que acham que isso que vai acontecer no planeta aqui, nos últimos dias,
é como se fosse um filme. Ou seja, no final tudo acaba bem. Sim, vai acabar bem, mas aqueles que estarão preparados. E muitas vezes Deus surpreende com a reação dos seres humanos. Essa aqui foi uma reação espetacular, uma reação de uma cidade inteira. Jonas ficou impressionado com aquilo que ele viu. Jesus Cristo ficou impressionado quando um centurião disse para ele: Senhor, o meu servo está doente e eu queria que o Senhor curasse o meu servo. Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não é preciso. Eu não sou digno, sou um pecador. Eu sou um gentio. O Senhor na minha casa de forma nenhuma. O Senhor vai ser considerado imundo. Por favor, Senhor Jesus, olha, eu vou dizer para o Senhor, eu tenho homens às minhas ordens. Eu dou uma ordem e eles executam. Eu tenho certeza, se o Senhor der uma ordem para o meu servo curar, eu vou levar essa ordem e meu servo será curado. Jesus se emocionou e disse: olha, nem em Israel eu achei uma fé como essa. É verdade, nem no povo de Israel houve um arrependimento como houve em Nínive. Quando Deus falava contra a idolatria, nem em Israel aconteceu uma humilhação, um arrependimento como houve em Nínive. Por isso Jesus disse para aquele centurião: nem em Israel eu achei uma fé como essa. Você tem uma fé grandiosa, vai que o teu servo já está curado. O homem disse: eu sei, Senhor, obrigado, eu estou indo embora. E chegando lá, o servo estava curado mesmo. Jesus ficou impressionado com a fé desse homem. Deus ficou impressionado. Tanto diz assim: o Senhor Deus se arrependeu do mal que disse que faria e não o fez. Então, para a pergunta, depois da pregação, como a cidade reagiu? A resposta é: o povo de Nínive e até o rei, eles creram em Deus e se arrependeram. Jejuaram e se vestiram de pano de saco e se sentaram sobre cinza. Isso quer dizer que o nosso testemunho pode levar as pessoas a atender o convite divino e entregar a vida a Jesus. Não podemos perder oportunidades de forma nenhuma. Às vezes a pessoa está numa situação assim de dependência de Deus e nós não fazemos um apelo. Nós deixamos passar aquela oportunidade que muitas vezes nunca mais vai se repetir. Então temos que ser muito práticos, muito atentos às oportunidades que Deus nos dá para que as pessoas se arrependam do seu mau caminho. Muitos pregadores sonham em ter um auditório tão receptivo como Jonas teve. Muitos pregadores gostariam de que, quando ele pregasse, fizesse o apelo, muitas pessoas venham à frente. Às vezes a gente vê batismo e o pastor lá do tanque batismal faz um apelo e um ou dois se levanta, às vezes nenhum. E o pastor, a pessoa que está batizando, fica até um pouco constrangida, né? Assim, ressabiada, assim, um pouco desconcertada quando ele faz um apelo e então ninguém se levanta. Tanto que alguns pregadores treinam apelos, sabe? Que possam ser assim, emocionantes, que a pessoa possa tomar a decisão. Jonas não precisou fazer isso. Ele fez deu uma mensagem e o povo se arrependeu. Muitos pregadores sonham com esse tipo de apelo retórico, que as pessoas respondam de forma rápida, tá? Porque só assim as pessoas vão assim conseguir conquistar o perdão de Deus. Olha, essa expressão de que o povo jejuou e lamentou sentado na cinza, na época era considerado uma humilhação. E o rei de Nínive fez isso. Olha, muitas vezes nós pecamos porque não fazemos um apelo. Havia na cidade um homem que foi um comerciante muito rico, foi assistir um culto de sábado e estava lá um teologando pregando. E ele, um rapaz novo, pregou, fez uma mensagem, olha, maravilhosa, inspirada mesmo. Terminou a mensagem, todo mundo cantou o hino, fez oração, todo mundo foi embora para casa. Mas na saída, o comerciante apertou a mão do teologando e disse: olha, moço, vou dizer uma coisa para você, você vai ser um excelente pastor, viu? Só tem uma coisa que você falhou. Ele disse, o pregador disse: onde eu falhei? Ele disse: o senhor falhou, sabe onde? No final da sua pregação. Se o Senhor tivesse feito um apelo, eu teria entregue meu coração a Jesus hoje. E ele disse: moço, vou lhe dar um conselho. Nunca termine uma pregação sem um apelo. Existem corações precisando de tomar uma decisão. Eu vou dizer uma coisa para o senhor: uma pregação sem um apelo é igual a um contrato sem assinar. Não tem muita validade. Então aprenda isso. Faça apelos em cada pregação, porque almas vão decidir naquele momento em que a pessoa está pregando e muitas vezes só terá aquele momento para receber então ali aquele apelo. O grande pregador Moody deixou de fazer em Chicago, numa das conferências, deixou de fazer um apelo. Gente, naquela noite aconteceu um incêndio pavoroso. Uma mulher, a senhora O'Leary, ela foi ordenhar a vaca de manhã e a vaca estava nervosa, ela colocou o lampião a querosene no chão
e colocou o balde, sentou no banquinho e começou a ordenhar a vaca. A vaca estava de mau humor, deu um coice, bateu no lampião, o lampião quebrou, espalhou querosene, palha seca, pegou fogo, o celeiro inteiro pegou fogo, era já de idade, até ela correr no próximo sítio ou tentar apagar o fogo, não conseguiu, tomou conta da casa. Gente, sabe o que aconteceu? 2.000 casas foram queimadas, 1.700 animais morreram, e 30 pessoas morreram queimadas. Tudo por causa de um lampião, do inocente lampião que caiu no celeiro. Sabe o que aconteceu? Naquela noite, pelo menos umas 30 pessoas morreram sem ter assim dado o coração a Jesus. O pregador Moody ficou assim muito chateado, porque ele havia pregado naquela noite e não fez o apelo para as pessoas. Pessoas teriam entregue a vida a Jesus e estariam aguardando a manhã da ressurreição. Mas fatalmente, ou miseravelmente, lamentavelmente, o pregador Moody não fez o apelo naquela noite e as pessoas não entregaram o coração a Jesus. Então, é muito importante fazer um apelo para que as pessoas possam, então, entregar o coração a Jesus. Eu fiz uma conferência na cidade de Hortolândia, aliás, foi uma semana de oração. Depois virou mais 4 domingos, porque quando terminou a semana de oração, eu fiquei impressionado. Na sexta-feira à noite, eu fiz um apelo, gente, 120 visitantes tomaram a decisão de servir a Jesus. E foram todos batizados depois pelo pastor Luiz Gonçalves. Eu nunca vi uma coisa daquela lá. Olha, chovendo bastante, mas o povo estava vindo, o povo estava respondendo cada noite aos apelos, e no último dia, 120 pessoas resolveram servir a Jesus. A classe bíblica pulou de 5 pessoas para 125 pessoas no domingo seguinte. Foi uma bênção, aquele apelo que fiz naquele dia ou naquela noite, naquele culto. Muitas pessoas respondem ao apelo. A pergunta número 4. Que passos o rei ordenou serem feitos que mostram que ele sabia o que o verdadeiro arrependimento significava? Foi interessante o que esse rei fez. Olha, Jonas capítulo 3, verso 6. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza e fez um decreto que se divulgou em toda Nínive, dizendo: os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus. E converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe o Senhor Deus se voltará e se arrependerá do mal que disse que ia fazer e se apartará a sua ira e nós não morreremos. Jeremias 25, verso 5 diz o seguinte: quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e vossos pais para sempre. Jeremias falou do arrependimento. Ezequiel também falou, Ezequiel 14, verso meia dúzia. Portanto, dize à casa de Israel, o Senhor dizendo para Ezequiel, dize à casa de Israel, Ezequiel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos das vossas abominações. Em Apocalipse 2, verso 5, quando Jesus escreveu, João escreveu às igrejas, uma delas, a expressão lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, se você não fizer isso, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, como o rei de Nínive agiu de uma forma assim espetacular, de humildade, ele saiu do trono, se vestiu de pano de saco, sentou na cinza, que era um costume que mostrava humilhação, humildade, e ele fez isso. Então ele mostrou que reconhecia, ele sabia o que era o verdadeiro arrependimento. Tá vendo? Às vezes nós pensamos que as pessoas não conhecem o caminho, e muitas pessoas conhecem o caminho, gente. Muitas pessoas sabem, muitos já foram adventistas no passado. E basta apenas um apelo e a pessoa então volta aos caminhos do Senhor. O rei fez uma proclamação geral, mostrou que conhecia o ritual do arrependimento. É impressionante o conhecimento que os ninivitas eles mostraram de Deus e dos seus juízos. Esse temor levou o povo ao arrependimento, à conversão, à crença na graça do Senhor Deus. E Deus sempre está procurando o ser humano para a salvação. O livro de Ezequiel diz, o Senhor diz, não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu tenho prazer que ele se converta. Quando o pastor Siqueira trabalhou no Nordeste, Sergipe, Ceará, Paraíba,
O pastor Siqueira, ele montava aquelas tendas na década de 40, e ele pregava ali, no final da década de 30, 38, 40, quando surgiu o cangaço no Brasil, com o Lampião, com o Curisco, com outros cangaceiros. O pastor Siqueira pregava naquela região. E ele ficou espantado com o que ele viu. Uma noite, um bando de cangaceiro chegou ali, ouviu a pregação, entregaram as armas e se tornaram pessoas de bem, se entregaram à polícia. Porque o pastor Siqueira pregou o evangelho e perguntou para o chefe do bando: por que o senhor veio buscar aqui na conferência conhecimento da palavra de Deus, da vontade divina? Ele disse assim: porque um dia nós atacamos uma fazenda e nós roubamos uma Bíblia. Eu gostei da Bíblia e comecei a fumar. Não era uma Bíblia assim incompleta, era o Novo Testamento, a história de Jesus. E eu comecei a fumar, porque eu achei aquela folhinha da Bíblia muito gostosinha, parecia seda. Eu rasgava todo dia uma e picava o fuminho de corda, enrolava, fechava ali com saliva e fumava o meu fuminho de corda. Eu fumei São Mateus todinho, fumei São Marcos, fumei Lucas. Quando eu estava fumando João, no capítulo meia dúzia eu encontrei ali uma expressão bonita. No capítulo 10 eu encontrei: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu queria saber o começo da história. Eu mandei outro capanga meu roubar outra Bíblia. Ele roubou e nós passamos a ler de noite na luz da fogueira. Só tinha um dos meus cabras que sabia ler. Ele foi lendo e foi lendo a história de Jesus e eu disse: sabe de uma coisa? Temos que mudar de vida. Tem um pastor aqui pregando. Já tinha visto o senhor aqui na tenda. E nós viemos aqui para entregar o coração a Jesus. O pastor Siqueira ficou impressionado. Ele contou isso para o pastor Campo Longo, depois o pastor Campo Longo me contou em uma das ocasiões, né? Porque o pastor Siqueira foi batizar as pessoas que o meu pai havia pregado o evangelho na Paraíba, sem saber ler uma palavra. As pessoas, estavam ali 42 pessoas preparadas para o batismo. E então o pastor Siqueira contou essa história para o pastor Campo Longo. Então, o Senhor Deus, quando Ele nos dá uma ordem e nós obedecemos, Ele gostaria de colocar sobre nossa vida missão cumprida. Jonas teve missão cumprida no seu trabalho. Ele pregou, deu resultado e viu o povo se arrepender. Foi uma bênção para a vida dele. Ele pensou que ia ser tão diferente, que ia ser perseguido, que ia morrer. E Deus mostrou para ele justamente o contrário do que ele pensava. Ele deve ter meditado muitas vezes: puxa, eu fugi, passei por tanto perrengue e Deus já sabia que isso ia acontecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje sobre a missão cumprida de Jonas. Ajuda-nos, Senhor, também a cumprirmos a nossa missão. Há pessoas precisando do Evangelho, precisando do conhecimento do perdão, do Teu santo amor. Então, nos ajude a levarmos essa mensagem a esses corações. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook. Compartilhe com as pessoas. Entre no YouTube, ative o sininho, coloque seu joinha, se inscreva, se torne um participante do nosso canal. E vai divulgando. Já tem muitas pessoas divulgando. Olha, está sendo uma bênção. As pessoas passam mensagem, que estão gostando das explicações. Às vezes eu me empolgo um pouquinho, aqui tem muita história gostosa, bonita de contar e que combina com o assunto e eu vou contando, mas tem que dar um break. Deus abençoe você. Fique com Deus e tenha uma excelente terça-feira. Amém.